Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder. E nessa série de vídeos eu trarei para vocês o especial Overlord, a princesa vampira do País Perdido. E é importante avisar que essa não é a história da Evelyn e nem do Ainz. Logo no início dessa história vocês irão perceber que o rumo dela é diferente da história principal. E antes de continuar com a história, eu gostaria de pedir para você que está assistindo esse vídeo que se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para mim, pois motiva cada vez mais a trazer mais conteúdos como esse. E aproveite também para comentar o nosso vídeo, o seu feedback é muito importante para mim. E vamos para o vídeo. Overlord especial A Princesa Vampira do País Perdido capítulo 03, 5 anos de preparação. Parte 3. Depois de cerca de 3 horas, Suzuki Satoru sentiu que havia aprendido o suficiente com o bardo, e por isso ele deixou seu lugar por um breve período. Quando ele voltou, colocou uma algibeira de couro na mesa. Pelos deuses, todo esse dinheiro é para mim. O bardo não tentou esconder sua surpresa quando tirou as moedas de ouro da algibeira. O senhor não confundiu o valor? Em resposta à pergunta do bardo, a atitude de Suzuki Satoru incorporou alguém de franca generosidade. Pessoalmente, acho que tal quantia não é recompensa suficiente para uma voz tão maravilhosa quanto a sua. Ken assentiu e fez um barulho de aprovação. Se Suzuki Satoru tivesse pago apenas uma quantia insignificante, ela provavelmente teria pegado uma soma extra para recompensá-lo. Mas Suzuki Satoru há muito havia discernido seu desejo de recompensá-lo. A soma total dos fundos de Suzuki Satoru estava além da conta, e Ken estava com suas reservas cheias até a beira. Eles dividiram os fundos dos vários membros da Corpus do Abismo entre eles. Keno tinha originalmente recusado, mas desde que estavam viajando juntos, isso significava que eles eram parceiros que se tratavam como iguais. Ainda assim, Suzuki Satoru estava encarregado da maior parte da quantia roubada, Keno estava responsável por gemas e coisas do tipo. Havia uma certa razão para esse arranjo, o que não parecia deixar Keno infeliz. O senhor é muito gentil, eu não achei que meu desempenho seria tão bem recebido. Obrigado. O bardo sorria tão amplamente que não conseguia calar a boca. A quantia que ele pagou ao bardo agora era mais do que a taxa normal dadas as circunstâncias. Mas provavelmente não despertaria suspeita se ele dissesse que o motivo era apenas porque apreciava as habilidades deste bardo. Em troca do apreço de Suzuki Satoru, a outra parte desenvolvia uma grande boa vontade para com ele. Este foi um exemplo de como um presente apropriado poderia abrir os corações dos outros, uma lição que eles aprenderam durante sua jornada. Naturalmente, 10 moedas de ouro eram a média utilizada por Suzuki Satoru. Se ele realmente estivesse disposto, mesmo pagando várias centenas de vezes essa quantia nem sequer começaria a incomodá-lo. No entanto, não deveria levar isso como regra. Pagar demais, especialmente muito acima do preço de mercado, tendia a chamar a atenção de pessoas perversas e calculistas e de todos os problemas que elas traziam em seu rastro. Ela apreciou muito o seu canto, quanto a mim, fiquei impressionado com o seu conhecimento. Nós vamos ficar aqui nos próximos dias. Durante esse tempo, espero que você continue coletando informações. Se forem do meu agrado, continuarei o recompensando. Os olhos do bardo se iluminaram quando ele ouviu isso. Suzuki Satoru sentiu que seria melhor economizar a energia gasta em coisas esparsas e focar em aprender sobre a situação. Por isso, entregar essa tarefa ao bardo seria mais eficiente. No caso dos comerciantes, os bardos teriam menos probabilidade de levantar suspeitas do que eles. E um bardo julgaria melhor se suas informações eram ou não confiáveis. Em outras palavras, Suzuki Satoru havia pago essa grande quantia agora para trazer o bardo ao seu lado e garantir que ele se dedicasse de todo o coração em sua tarefa de coletar informações. Compreendo. Então me despeço por hoje. Muito bem. Assim, dado que seu tamanho é semelhante ao nosso, posso perguntar onde você está hospedando? Mas é claro. Bem, é verdade que a maioria dos convidados que esta cidade entretém tendem a ser de grande porte. Eu moro em uma pousada operada pela guilda, então parece que não poderemos ir até lá. Compreendo. Nesse caso, podemos convidá-lo aqui novamente daqui a 3 dias? Certamente. Quando desejar. O bardo deixou a estalagem de bom humor. Pessoas com bolsos pesados davam passos consideravelmente mais leves. Depois de fechar a porta do quarto, Ken olhou animadamente para Suzuki Satoru. Veja como ele estava confiante. Ele foi muito bom. Sim, ele foi. Já que Ken dissera isso, era mais provável que estivesse correto. Não tenho certeza se é porque me tornei um dead, mas não me sinto tocado por obras de arte. Mas Keno também era um dead, e aparentemente isso não se aplicava a ela, por isso ele não poderia afirmar que era o padrão. Ainda assim, Suzuki Satoru não pôde deixar de pensar nesse sentido. Keno continuou falando sem ter percebido o que Suzuki Satoru estava pensando. Talvez a Keno normal poderia ter percebido o que estava na mente de seu companheiro, mas agora ela estava animada demais para se importar com essas coisas. Mesmo aguardando daqui 3 dias, não acho que ele alcançará esse padrão agora, mesmo se escrever uma nova música. Pode ser verdade. Ele poderia estar expressando concordância, mas Suzuki Satoru não entendia essas músicas. Keno estreitou os olhos e olhou para ele.
Mentiroso. HG. Esqueça, não vou te pressionar com isso dessa vez. Então, vamos dar um passeio pelas ruas do sul depois? Esse era o plano original, mas... Suzuki Satoru olhou pela janela que estava envidraçada com vidro grosso que não deixava muita luz passar. O sol já se pôs. Passamos um bom tempo entretidos com ele. Eu sinto muito. É tudo porque eu... Não. Não me entenda mal, Keno, não estou reclamando. Ser capaz de perder a noção do tempo em uma música tão maravilhosa é um prazer que você raramente consegue desfrutar. Tudo o que eu estava dizendo era que seria melhor se pudéssemos ficar mais sincronizados com a hora. E, além disso, ficar tarde só significa que apenas você não pode sair. Ken inflou as bochechas e fez beicinho. É porque eu não pareço adulta. Entendi. Que tal mentir que eu sou de uma raça que fica adulta com rosto de jovem? Não era impossível em teoria. Afinal, muito parecido com as grandes raças que frequentavam esta pousada, havia também as pequenas raças. Embora fosse impossível dizer que Ken era uma criança baseada em sua altura, seria impossível blefar devido às suas feições delicadas e sutis. Certamente seu plano causaria muitos problemas. Os guardas do portão provavelmente não iriam prosseguir com o assunto devido a se sentirem culpados por confundir os celulos com os undeads. Mas se abusassem demais da boa vontade, os guardas provavelmente ficariam desconfiados novamente. Além disso, alguém poderia dizer se um terceiro era maior de idade apenas olhando em seus rostos, mesmo que fossem de baixa estatura. No entanto, geralmente eram apenas aquelas raças que eram semelhantes entre si que podiam diferenciar pela aparência. Por exemplo, o sorriso de um demi-humano pode ser tomado como intimidação por um humanoide. Em todo caso, se eles insistissem que Keno era uma adulta, os demi-humanos poderiam não saber, mas a maioria dos humanoides provavelmente não acreditaria. Há muitos humanoides nesta cidade, por isso não vai funcionar. Então que tal usar uma máscara? Agora quer que eles desconfiem de você. Isso é verdade. A menos que eles estivessem realizando algum tipo de festival religioso, usar uma máscara na rua convidaria olhares suspeitos dos transeuntes. Na verdade, a fisionomia de Suzuki Satoru já havia atraído muitos olhos. E se não fosse por uma ocasião passada em que ele tentará e falhara no uso de ilusões para esconder suas feições, ele não teria uma visão tão distinta de sair por aí expondo seu rosto. Podemos tentar da próxima vez que formos a um lugar com poucos ou nenhum humanoide. Eu acho que isso conta como uma experiência para ver se as pessoas aceitariam isso. O rosto de Keno parecia se iluminar. Sim, mas não desta vez. O rosto de Keno ficou tenso novamente. Satoru. Não estou tentando te prender aqui. Além disso, o que as pessoas pensarão se eu andar pela rua durante a noite com uma criança? Certamente as palavras de Suzuki Satoru não seriam completamente precisas se ele fosse passear em um distrito pobre, onde crianças de rua podiam ser vistas em todos os lugares. Afinal, andar em um lugar assim com roupas velhas chamaria a atenção de um ou dois no máximo. Mas, dado que Keno estava vestida com roupas limpas, chamaria muita atenção. Mesmo que a segurança nas ruas principais fosse boa, fazer isso à noite estava em uma proporção completamente diferente. Além disso, também seria muito problemático se Keno estivesse maltrapilha, pois se alguma criança maltrapilha estivesse andando por aí com um adulto bem vestido, era quase certo considerar que o dito adulto era algum pervertido que comprou para si mesmo uma prostituta infantil. Naturalmente, Suzuki Satoru não queria ser confundido como tal pessoa. Definitivamente não. Mas nesse caso, como ele poderia deixar Keno andar tranquilamente pelas ruas da noite? A resposta encontrada seria que Suzuki Satoru e Keno teriam que se vestir de maneira desleixada. Dessa forma, as pessoas no bairro de baixa renda provavelmente não se importariam com eles. No entanto, eles tinham combinado de encontrar alguém hoje à noite, então essa rota também estava fora de questão. Considerando todos esses pontos, ele não poderia sair com Keno hoje à noite. Ainda assim, dadas as circunstâncias, tudo o que Suzuki Satoru e Keno precisavam fazer era se mover separadamente. Vestindo-se em trapos, Keno poderia andar pelas ruas à noite sem chamar atenção. Keno poderia ser pequena e de baixa construção corporal, mas ela ainda era uma vampira. Seus atributos físicos superavam em muitos de um adulto médio. Combinada com a melhoria em suas habilidades mágicas nos últimos 5 anos, ela deveria ser capaz de lidar com qualquer coisa que surgisse. Além disso, ela tinha os itens mágicos que Suzuki Satoru havia emprestado, então ela ainda seria capaz de fugir, mesmo se enfrentasse alguém mais forte. Entretanto, nenhum deles queria sair e correr o risco de ser um imã de problemas. Os undeads eram os inimigos dos vivos. Se surgisse algum problema, ninguém os escutaria. Mas, eu entendo como se sente, e eu sei que você deve estar descontente com isso. Mas eu ainda devo insistir que você fique aqui esta noite até o sol nascer. Suzuki Satoru sabia o que Keno estava pensando. Noites chatas eram difíceis de passar para os undeads, que não precisavam dormir ou descansar. Além disso, a cidade à noite parecia bastante interessante. Pode-se ver muitas cenas dramaticamente diferentes do dia. Embora às vezes fosse mais perigoso, isso só tornava tudo mais excitante. Especialmente quando esses perigos eram totalmente inconsequentes para os dois, e experimentar essas emoções ainda era muito divertido. Keno, eu não tenho te dito isso todo esse tempo?
Sempre que chegarmos pela primeira vez a uma cidade, temos que esperar pelo menos uma noite para analisar a situação. Além disso, Keno poderia ter poder de luta suficiente para se defender, mas um encontro com um inimigo de nível de herói ainda seria muito perigoso. Todo esse tempo, ele sempre a fez ficar parada até ter certeza de que não havia nada na cidade que ela não pudesse suportar. Então você deveria ficar aqui comigo, assim ficamos conversando, Satoru. Nos últimos 5 anos, eles passaram as noites a fio conversando. Não precisar descansar significava que eles tinham mais tempo juntos. Em termos de relações humanas, era como se tivessem viajado um com o outro por mais de 10 anos. E por essa razão que ele recorreu a um plano de ação como este. Talvez em dias normais, ele poderia ter concordado, mas hoje, Suzuki Satoru ficou firme e negou com a cabeça. É uma boa ideia também, mas vou fazer o que sempre faço, reunir informações das ruas à noite. Você normalmente não aprende a situação no dia? Sim, normalmente gostaria, mas estou muito entediado hoje. Seu idiota. É por isso que preciso que você fique aqui e cuide das coisas, pequena senhorita Keno. Você entende? Tá bom, eu entendi. Eu vou ler algumas das notas da pesquisa que roubamos. Se eu tiver que fazer algum experimento, você tem que me ajudar, entendeu? Mas é claro, as notas de pesquisa que eles haviam recuperado dos membros da Corpus do Abismo continham vários parágrafos de como melhorar suas habilidades para dominar undeads mais poderosos, aprendendo como conjurar magias de níveis mais altos, aumentando os atributos dos undeads e assim por diante. Portanto, Keno tinha se colocado no papel de fazer o suporte de Suzuki Satoru, na esperança de que completar um desses tópicos a fizesse fortalecer Suzuki Satoru. Infelizmente, nenhuma de suas tentativas foi bem sucedida. No entanto, isso foi no caso de Suzuki Satoru. A própria Keno havia se beneficiado da pesquisa. Parecia que ela tinha ficado um pouco mais forte. De fato, ela que originalmente não tinha a capacidade de dominar os undeads, agora possuía tal habilidade. Do ponto de vista dos sistemas raciais e profissões de Brasil, isso deveria ser impossível. Nesse caso, por que não funcionou em Suzuki Satoru? Havia duas possibilidades. Uma delas era que Suzuki Satoru não conseguia aprender novas habilidades, em outras palavras, ele estava no ápice do que deveria ser. A outra era que alguém no nível de Suzuki Satoru precisava de uma pesquisa mais aprofundada para conseguir se fortalecer. De qualquer forma, essa pesquisa não poderia ser feita pelo próprio Suzuki Satoru, e assim que não achou prazer em mergulhar de cabeça nesse trabalho. Suzuki Satoru se despediu de Keno com um "faça o seu melhor", o que pareceu deixá-la muito infeliz, e saiu do quarto. E chegamos ao final desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e até mais!